O Vini perguntou assim, ó, você acha arriscado investir somente em FIIs? Vini, o princípio da diversificação é pelo seguinte, para você diminuir a volatilidade da carteira, para você se aproveitar dos momentos de volatilidade, para aumentar o tamanho do seu patrimônio e para você eliminar o risco sistemático daquela classe de ativo. Então vamos lá. Vamos falar só de fundos imobiliários. Vamos pensar aqui numa carteira fundos imobiliários, depois vamos pensar numa carteira com mais ativos para você entender essa diferença aí, tá? Uma carteira de fundos imobiliários. Primeiro, risco sistemático. Qual que é o risco sistemático? Aquele risco que eu não tenho controle, é um risco do mercado. Imagine que uma legislação acerca dos fundos imobiliários prejudica demais esse setor. É um risco que a minha diversificação não salva, né? Eu posso ter, não importa se eu tenho 1, se eu tenho 10 ou se eu tenho 100 fundos imobiliários. É um risco relacionado à classe, é um risco sistemático. Então eu vou estar totalmente exposto a esse risco sistemático. Se eu tenho ações e fundos imobiliários, metade por metade da minha carteira ali, 50% da minha carteira seria afetada pelo risco sistemático. O outro 50% está em uma outra classe de ativos que não tem nada a ver com a história, entendeu? Então já estaria mais seguro. Outra coisa, enquanto eu tenho, por exemplo, eu tenho fundo imobiliário ali caindo, quando a nossa bolsa cai, geralmente o dólar sobe. Isso pode acontecer. Então imagina, se eu tenho uma carteira de fundos imobiliários, mas eu também tenho uma carteira de investimentos no exterior, quando os fundos imobiliários aqui desvalorizam, eu tenho o dólar lá fora subindo. Então a minha carteira não se desvaloriza, diminui a volatilidade. E aí eu pego, aproveito a oportunidade e compro aquele que está mais para trás. Vou comprando aquele que está mais para trás. Quando ele inverte, só que eu vou aumentar a minha posição em fundos imobiliários. Quando inverte de novo, eu vou dar um pulo lá em cima com os meus fundos imobiliários. E aí eu começo a comprar dólar. Só que a minha carteira ela nunca cai muito, ela só sobe muito. Isso eu só consigo quando eu invisto em ativos que a variação de preço é inversamente proporcional. Quando eu tenho uma classe subindo, a outra está caindo. Por exemplo, se eu invisto na Selic, comparando com o título Tesouro IPCA, né? Ou invisto em dólar, comparando com as ações, ou até mesmo ações com ações. Eu tenho ações de algum setor que quando ela sobe, o outro setor cai. Então eu tenho que buscar essas correlações no mercado para deixar a minha carteira o mais descorrelacionada possível. Eu não posso ter uma carteira que quando um sobe, tudo sobe, quando um cai, tudo cai. Porque senão eu vou ter muita volatilidade na minha carteira e eu vou ter momentos que eu não consigo me aproveitar da oportunidade. Se eu tenho aqui, é difícil eu achar ativos bem descorrelacionados, mas imagina que eu encontro uma carteira que eu tenho ativos 100% com correlações 100% inversas, tá? Então, quando um sobe 10%, o outro cai 10%. Cara, isso seria perfeito. Por quê? Porque a todo momento eu vou ter alguma coisa barata para eu comprar. Quando aconteceu isso, a minha carteira, veja bem, eu tenho aqui 50 mil em ações. Vamos imaginar que ações é 100% correlação inversa com o dólar, né? Então, eu tenho 50 mil em ações, eu tenho 50 mil em dólar. De repente, as minhas ações caem para 40 mil. O meu dólar sobe para 60, tá? A minha carteira fica em quanto? 100 mil. Não mudou nada. Só que eu tenho ações baratas para comprar. Compro ações baratas. Daqui a pouco inverteu, né? Agora eu fui para 50 aqui e eu fiquei com 60 em dólar. Tô com 110 mil já, porque aproveitei o barato. Aí ela inverte aqui agora. Quando ela inverteu, as ações foram lá para cima, o dólar caiu. Eu continuei com meus 110 mil. Então veja que a minha carteira nunca cai. Mas agora eu tenho o dólar barato para comprar. Então aqui eu estou investindo em ativos que eu tenho correlações inversas. Isso aqui é ótimo para eu fazer o meu crescimento patrimonial. É como se eu fosse dando passos em uma escada que eu vou subindo a cada oscilação de mercado que ocorre, tá? Então pensa nisso. Eu posso ter uma carteira só em fundos imobiliários? Claro que eu posso. Posso montar uma boa diversificação? Claro que eu posso. Mas eu vou conseguir a diversificação ideal? Não vou. Com uma classe só, não vou, tá? Isso tudo que eu expliquei aqui você não consegue fazer com uma classe só.